Evangelho, essa palavra que traduzida para nós seria boas notícias. Qual de nós aqui não gostaria de chegar um dia, num domingo, por exemplo, abrir o jornal e só ver notícia boa? Quem aqui não gostaria de fazer isso? Porque, na realidade, hoje, qualquer coisa que você leia com respeito à mídia de comunicação, sempre vai ter alguma má notícia. Já perceberam que boa notícia não dá ibope? Pode anunciar o que quiser de bom, o que chama atenção mesmo é a tragédia. O que chama atenção e desloca as pessoas para estar no meio de uma conversa, estão falando alguma coisa aqui. Ah, olha, você viu, caiu um avião, afundou um navio, tem uma guerra lá, tem uma peste aqui, tem uma doença espalhando, e assim vai. E o homem parece que tem prazer por más notícias. Mas o que Deus quer mesmo é boas novas. O anúncio de Deus para a humanidade é: eu tenho boas notícias para vocês. E essas boas notícias, o Evangelho, é anunciado por pessoas que um dia também ouviram essas boas notícias e creram. Como eu, por exemplo. Nós cantamos aqui esse hino que andava em trevas, longe de Deus. Eu fui isso. Eu agora que prego o Evangelho aqui, há um bom tempo atrás, com medo de falar quanto tempo, mas não quero entregar a idade, mas também não tenho nada para esconder, né? Eu estava na idade de 21 para 22 anos de idade, de uma família de católicos. Meu avô era um homem que acordava todo dia às 5 horas da manhã, saía de casa, subia, era uma ladeira para ele chegar até a igreja católica, o templo católico, e lá ele abria essa igreja e preparava para a missa das 6h30. Preparava tudo. Aí o padre chegava, fazia a missa lá e tal, terminava, ele fechava tudo, deixava só a porta da frente aberta, ia para casa, aí almoçava, chegava às 5h30 da tarde, ele saía, ia para lá, abria outra vez, arrumava o altar, tudo lá para a missa das 6 da tarde. E assim ele foi a vida dele quase inteira. Ele era um homem muito dedicado. Se era salvo, eu nunca cheguei a saber porque ele morreu antes de eu me converter. Certamente eu saberia. Mas eu de família católica, então, criado, meu pai também seguiu os mesmos passos. Eu me recordo que a primeira grande sova que eu levei foi de sair correndo na Via Sacra, que eles faziam, a Via Crucis que eles faziam, era uma... Eu creio que é nessa época de Páscoa que eles fazem, eles vão de ponto em ponto, passando pelos sofrimentos de Cristo e voltam, e é uma procissão dentro da igreja que eles faziam. E eu tinha uns 5 anos de idade, fui a isso daí, achei engraçado e saí correndo, dando uma volta junto também, entendeu? Meu pai me tirou dali, me deu uma sova porque eu fui desobediente. Me lembro que foi a única sova que meu pai me deu, infelizmente. Aí então, eu criado nesse meio, fui fazer a primeira comunhão, comecei a participar dessa missa que na época era falada em latim, com o padre de costas para o público. Isso foi mudado depois, quando um papa achou que tinha que ser mais social a coisa, então o padre virou de frente e começou a falar português, o que melhorou bastante. Melhorou para eles, porque começou a haver uma frequência maior. Tiraram o véu, as mulheres usavam véu, roupa e tal. E eu cheguei na idade de mais ou menos uns 17 anos, 16 a 17 anos, eu fui participar de uma coisa chamada TLC. TLC era o treinamento de liderança cristã que eles tinham. Foi uma época em que a Igreja Católica começou a trabalhar com jovens, de onde hoje surgiu algumas ramificações carismáticas do catolicismo. Mas o TLC era um treinamento. E aí nós fomos, você ficava 3 dias sem saber o que você ia fazer, eu ficava lá e tal. Fiz esse TLC por um bom tempo, abracei isso daí, fiquei falando, e ia, e falava e tal. Até que chegou um ponto em que meus olhos se abriram, eu falei, isso aqui está tudo errado. E eu cheguei à brilhante conclusão de que não existe Deus. Eu era um ateu. Na idade de 18 anos, me recordo até hoje,
prestando serviço militar, chegou no final do curso em que eles celebram, né? O sargento falou assim, olha, quem é católico levanta a mão. Aí levantaram a mão os católicos. Quem é protestante levanta a mão. Aí ele contou tal, porque nós vamos fazer uma missa e depois fazer um culto para vocês. E aí alguns não levantaram a mão, eu incluso, né? Aí foi vocês que não levantaram a mão. Vocês têm alguma religião? 2 ou 3 eram testemunhos de Jeová. Eu falei, não, eu não tenho nenhuma religião. Então, você o que é? Eu sou ateu. Isso chocou todo mundo. Naquele tempo, se declarar ateu era uma coisa muito difícil. Isso porque a ciência me ganhou a cabeça e eu achei que, então, não existia Deus. E isso eu preguei até a idade dos 22 anos, quando alguém me pregou o evangelho da salvação. Eu criei nesse evangelho e fui salvo. E isso foi em torno de mais ou menos 1973. Em 73 eu me converti e desde então tenho lido a palavra de Deus e tenho falado dessa fé que eu uma vez recebi. O que eu recebi gratuitamente, eu passo gratuitamente. E é isso que é o trabalho do cristão. E hoje, essa noite, fui convidado para falar a respeito dessa salvação. Sei aqui que a maioria, se não todos aqui, já são cristãos, mas cada vez em que eu prego o evangelho, eu vejo quão gracioso é Deus em enviar o seu único filho para salvar pessoas como eu, que uma vez o havia negado na presença de todos, dizendo que era ateu, que não acreditava na existência de um Deus. E por que Deus veio, então, com o evangelho para mim? E por que o interesse de Deus por uma pessoa que não tinha nenhum interesse nele? Porque, sinceramente, eu não tinha nenhum interesse em Deus. Com a idade de 18 anos, eu simplesmente falei, não existe, nós somos como um cão. Andamos, nascemos, andamos, comemos, vivemos, morremos e acabou. Era a minha ideia. Porém, ele me ganhou com amor e me convenceu da minha condição de pecador e veio com amor e me salvou. E essa noite eu gostaria de falar dessa salvação usando uma passagem em que eu creio mostra muito o nosso estado, o que nós somos na realidade e o que Deus é para nós. Vamos ler em Lucas, capítulo 19. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, esse publicano, eu acho que a maioria sabe, mas eu vou repetir. O publicano era alguém que coletava impostos do povo judeu para os romanos. Ele coletava impostos e esse publicano acabava levando o dinheiro do povo para o Império Romano, o que para judeu era uma coisa muito difícil, né, de engolir,
como é para nós pagar imposto de renda, né? Mas eles, vendo então esse homem, Zaqueu, ele ouviu que o Senhor Jesus ia passar, e ele era rico. Eu pergunto, qual é a atitude de um homem rico hoje que ouve falar que vai passar alguém importante? Ele tenta, de qualquer modo, entrar em contato com essa pessoa usando da sua carga de riqueza que tem, né? Da sua posição. Então eu falo, olha, diz aí para tal pessoa que eu estou aqui na cidade, marco um encontro e eu quero conversar com ele. E é capaz de ir lá, arranjar uma reunião, um jantar e sentar com ele e tudo. Mas esse homem age diferente, esse Zaqueu. Há alguma coisa diferente nele. Bom, primeiro de diferença é a altura, né? Zaqueu era baixinho, ele não era alto. Apesar da riqueza, ele não tinha estatura. E isso é uma figura do pecador. Nós somos pequenos por causa do nosso pecado. Nós, se fôssemos depender da nossa altura para enxergar Deus, não enxergaríamos nunca. A multidão na nossa frente impediria de vermos o Senhor Jesus. Nós pensamos que somos alguma coisa quando possuímos riquezas, mas essa riqueza não podia comprar o que ele estava vendo ali. Então ele assume uma situação de que ele fala, não, eu não vou ficar aqui. Como ele procurava ver, não podia por causa da multidão que estava na frente, e ele era baixinho, o que ele faz? Ele corre adiante, sobe numa figueira brava para ver, porque ele sabia que o Senhor Jesus ia passar por ali. Ele subiu nessa árvore e ficou lá pendurado como um macaco, né? Você pode imaginar a figura de um baixinho subindo a árvore para poder ver. Isso é humilhante, né? Porque o baixinho, né, sempre tem aquela sensação, puxa, eu não vou subir lá porque vai demonstrar que eu sou muito baixinho, né? Eu dou um jeito de fazer qualquer outra coisa, menos isso. E com o dinheiro que ele tinha, ele até podia fazer. Porém, o que acontece? Ele sobe nessa figueira para ver. Ele apenas precisava ver. Ele queria ver esse homem que estavam falando. E aqui vem a primeira coisa muito interessante. Esse homem, como nós vamos ver, ele tinha já nele uma vida, porque ele busca ver a Jesus. Ninguém busca Deus. O homem natural não busca Deus. A palavra diz claramente em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Mas esse homem estava buscando. Por que ele estava buscando? Porque nele existia alguma coisa nele que estava instigando ele a buscar. Existia vida. A vida que eu digo aqui não é essa vida nossa que nós adquirimos na concepção da união de um espermatozoide e um óvulo. Não é isso. Essa é a vida natural que nós temos, que herdamos do primeiro homem, Adão. Ele se uniu a uma mulher, teve filhos, e esses filhos se uniram a outras e foram tendo, e assim nós chegamos hoje ao que é toda essa raça aqui que veio de um homem só. Isso nem os cientistas podem negar que existiu. Teve que ter um primeiro. Teve que ter um primeiro. E o primeiro foi Adão. E Deus o criou, diz a palavra. Os homens dizem que não, que foi a ocasião, as situações, as circunstâncias que criaram um caldo que acabou, e assim mais, vai para essas ideias dos homens, né? Mas a palavra de Deus é bem clara a respeito da formação do homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem não permaneceu nessa situação. Ele caiu em pecado, em desobediência, e por causa desse pecado e dessa desobediência, ele permitiu que uma coisa entrasse na criação de Deus, que é a morte. Pelo pecado veio a morte, por isso que todos morremos, porque Adão pecou e caiu e passou para os seus descendentes isso. Então hoje, a situação da humanidade, dessa vida que nós temos, da concepção entre um homem e uma mulher e nascer uma vida, essa vida é uma vida já comprometida com um problema sério, uma doença séria chamada pecado. O homem nasce pecador.
Essa ideia de que nos tornamos pecadores devido às circunstâncias do ambiente, né? Isso é muito comum entre os sociologistas falando, então, as circunstâncias é que faz, porque a pessoa nasce no meio de uma favela, naquela vida, não vai sair nada bom de lá, é justificável que ele seja um bandido, que ele seja um ladrão. Fica difícil explicar como que alguém que nasce num leito bom, né, também faz a mesma coisa que o outro. Mas, na realidade, é porque é o pecado. E aqui é o primeiro ponto importante. Todos nós temos que entender. Todos somos pecadores. Todos nós estamos devedores para Deus. Tem uma dívida para com Deus do pecado, que nós não podemos pagar. Não tem nenhum jeito de pagar. É uma dívida impagável. Ou seja, por mais que eu faça qualquer tipo de negócio, de negociação, sentar numa mesa para negociar essa dívida, vai terminar desfavorável para mim. Eu não vou conseguir pagar. E Deus sabe disso. Então, aqui Zaqueu, por mais dinheiro que tivesse, ele sabia que faltava alguma coisa, porque ele queria ver quem era esse homem. Ele sobe na árvore, e aquele que vai buscar ver ao Senhor é visto pelo Senhor. Porque quando o Senhor passa, ele olha e vê Zaqueu lá em cima. E a palavra do Senhor para ele, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor Jesus olha para cima, vê Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém jantar em tua casa. O Senhor vê aquele homem, baixa estatura, mas de pendurado numa árvore para vê-lo, e fala, eu quero pousar na sua casa. Desce daí, rápido. E ele faz. Rapidamente ele desce, diz aqui, e apressando-se desceu. E recebeu com gozo. Com alegria. Diz aqui, recebeu gostoso. Por isso que eu digo que ele já tinha vida nele. Nenhum homem recebe o Senhor Jesus com gozo assim, se ele não tiver nascido de novo. O novo nascimento é um ato de Deus, de graça, de comunicar vida ao morto. Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós, sem exceção. O quanto um morto pode ouvir? Eu adianta chegar para uma pessoa estendida na rua, caiu no 10º andar, se estatelou. Levanta daí, ânimo, faça alguma coisa para melhorar essa sua condição. Adiantaria? De modo nenhum. Deus sabe disso, e vendo o homem no seu estado deplorável, ele comunica a vida ao homem através da palavra e do Espírito Santo. É comunicado vida. Essa vida está apta então agora a ouvir a Deus. Esse homem Zaqueu que subiu nessa figueira brava, ele vai para ver o Senhor Jesus, é visto pelo Senhor Jesus e convidado a descer depressa para receber ao Senhor em sua casa. E ele o faz com gozo. No fazer isso, ele chama a atenção do pessoal à sua volta. Porque ao fato de o Senhor Jesus no sair dali e entrar com Zaqueu na sua casa, o que o povo diz? Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Entrava para ser hóspede de um homem pecador. Estavam dizendo que o Senhor Jesus estava fazendo alguma coisa ilícita para os padrões judeus. Mas o Filho do Homem, diz o último versículo, veio buscar e salvar o pecador. Os que não eram pecadores não precisavam dele. Porque não precisavam de um Salvador. Se alguém aqui diz que não tem pecado, você não precisa de Deus.
Você não precisa de Jesus Cristo como seu Salvador. Você não tem pecado. Mas isso não é o homem que decide se tem ou não. Não é o seu sentimento de que você tem ou não tem pecado que faz você se converter. O que faz é a soberania e a graça de Deus em chegar e comunicar a vida ao homem. E ele ouve. Por que você acha que você está aqui sentado hoje? Se você ainda não creu em Jesus Cristo e está ouvindo isso hoje, por que você acha que você está aqui? Alguém te forçou a vir aqui, alguma coisa? Não. É Deus te trazendo para ouvir isso. E se você ouve esse evangelho da sua salvação, ele está pronto para olhar para você e falar, desce depressa porque eu vou ficar com você. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui para Zaqueu. Desce depressa, porque importa que eu vá pousar na tua casa. E ele o faz. E faz com gozo. E apesar de todos estarem, a multidão, todos ali que estavam ali, começar a murmurar, dizendo, filho, está comendo com um pecador, olha o testemunho que Zaqueu dá. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vocês sabem que a lei nunca pediu essas coisas para ninguém. A lei falava de 10%, né, o dízimo, e se você causasse algum dano para alguém, você tinha que restituir em dobro. Esse homem falou para o Senhor Jesus, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguém eu defraudo alguém, eu restituo quadruplicado. Se vocês tiverem depois a chance de ler no capítulo 18, de 18 a 30 de Lucas, a respeito desse mancebo rico, é outro homem rico nessa passagem aqui, ele vem para o Senhor Jesus e fala, Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele falou, você tem toda a palavra? Está tudo aí. O que diz a palavra? O que diz os mandamentos? Ela fala, todas essas coisas, Senhor, eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí o Senhor fala para ele assim, então vai e vende tudo que se tem e me segue. E ele saiu muito triste porque ele possuía muito. E não seguiu o Senhor. Esse jovem mancebo que veio, aproximar-se do Senhor Jesus, baseado nas suas próprias justiças, era muito rico e não quis se livrar de nenhum tostãozinho. Esse Zaqueu, que era outro rico, porém, que não veio se aproximar do Senhor Jesus nas bases de sua própria justiça, apenas queria ver o Senhor e foi visto por ele, e agora o recebia em sua casa, ele levanta, e diferente do que muitos interpretam, ele não está falando que ele estava disposto a fazer isso agora. O que nós vemos Zaqueu falando aqui no versículo 8, não é assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, decidi que agora eu vou dar metade aos pobres. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de coisa que ele já faz atualmente. Eu dou metade para os pobres. E se eu defraudo alguém, ele está falando, eu defraudo. Mas quando eu faço isso, quando eu caio, eu restituo quadruplicado, mais do que a lei manda. Ele não estava baseado em lei nenhuma. Ele estava apenas demonstrando que ele tinha já vida nele para fazer todas essas coisas. A resposta do Senhor, versículo 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Não quer dizer que agora, hoje só que ele foi salvo. Ele tinha vida nele e ele falou como ele se baseava. Mas o Senhor falou, hoje veio salvação. Por quê? Quem é que veio à casa dele? Diz aqui, olha. Hoje veio a salvação a esta casa. Quem é que tinha entrado na casa dele como o próprio Senhor Jesus? Ali estava a salvação. E ele pôde ver então que a salvação tinha entrado na casa dele. Aquele homem, o Salvador de todo pecador, estava ali com ele. Tinha escolhido para comer com ele, para dormir na casa dele, pousar na casa dele. Tenho certeza,
por maior que seja a ideia sua de que você é um pecador, por maior que você ache que o seu pecado seja, o Senhor está pronto para entrar e pousar na sua casa. Salvação é o que Ele quer dar. E termina com o versículo dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se todos nós somos pecadores, perdidos em delitos, em pecado, nas trevas, sem luz, todos nós precisamos de um Salvador. E Ele está pronto para salvar. Ele está pronto para salvar. E esse homem recebe o Senhor Jesus gozoso, com gozo, é salvo, né? Nós vemos que ele tem frutos ali de uma nova vida, ele está praticando essas coisas, não por obrigação, por lei, mas porque é sinal de que ele estava realmente interessado em servir. E houve salvação. Nós andamos nesse mundo pensando que somos donos do nosso próprio nariz. Como eu comecei contando da minha conversão, eu, passeando por diversas doutrinas e ideias, cheguei à brilhante conclusão de que não existia Deus. Mas o que aconteceu? Quando o Evangelho soou nos meus ouvidos e ouvi, isso é vida, um versículo veio à minha mente, porque eu me julgava uma pessoa extremamente acima da média. Tanto que no exército, quando eu levantei e falei, eu sou ateu, eu falei com orgulho que eu era ateu. E aí então eu leio na palavra de Deus, diz o louco em seu coração, não há Deus. E eu vi, eu era louco. Mas Deus me salvou, assim mesmo. O Evangelho alcança a todos. Não há um homem sequer que vai chegar naquele dia, na presença de Deus e falar, eu nunca ouvi desse Evangelho. Porque ele vai alcançar todos com o Evangelho. É uma coisa muito comum, nós ouvimos aquelas desculpas de quem não quer ouvir, né? Falar assim, mas você está falando aí, e aquele índio no meio da selva? Como é que ele vai fazer? Ele nunca ouviu o Evangelho, como é que ele vai ser salvo se não ouviu o Evangelho? Não se preocupem com ele, porque você está ouvindo agora e a responsabilidade é sua. Não se preocupe com o índio, se preocupe com você. Porque aqui, se o Senhor falasse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque interessa que eu vá pousar com você. Mas espera um pouco, por que comigo? E aquele índio na selva? Não, é ele, o negócio era com ele. E ele desceu, fez com gozo e houve salvação, entrando na sua casa naquele dia. Como você reage diante do Evangelho? Tapa seus ouvidos e fala, não deve ser verdade, porque e aqueles que ficam lá, nunca tiveram contato com o Evangelho, como é que eles vão crer? Isso não é problema para você resolver, é para Deus resolver. Porque o que Deus quer resolver com você agora é porque você está escutando esse Evangelho. E a sua conduta perante Ele, qual é? Eu convido a todos aqui que não saiam desse salão sem resolver esse assunto. Porque é um assunto de fundamental importância que diz respeito a toda a eternidade. Isso porque qual de nós aqui é capaz de dizer quando vai chegar o último suspiro da sua vida? Nenhum de nós. O dia da salvação é hoje, é agora. A palavra de Deus nos deixa bem claro isso. E não existe assim, eu escutei, mas sabe, eu tenho algumas coisas pendentes na minha vida que eu quero terminar, e depois que eu terminar tudo isso daí, aí então eu vou crer nisso que você está falando. Agora, no momento não dá, porque agora eu quero fazer outra coisa. Isso não é a maior das loucuras? Porque é como você saber que uma tragédia está para chegar. Você anuncia essa tragédia, mas ninguém acredita nela. Você acha que isso é possível acontecer? Prestem atenção, toda vez que houver a erupção de um vulcão, ou tiver o aviso de uma tragédia iminente, um tsunami, uma coisa assim, quantas pessoas morreram por não acreditar? Furacão, por exemplo.
Demorou muito para as pessoas nos Estados Unidos respeitarem alerta de furacão. Muitos perderam a vida por achar que não era assim a coisa. Hoje, quando perdem a vida, são os teimosos que continuam ficando lá, ou por avareza de não querer perder os bens e proteger seus bens, e perdem a vida, ou porque ignoram totalmente. E eu digo mais uma vez, quando vai ser o seu último respiro? Nós não sabemos. Amanhã podemos não estar aqui. Eu posso não estar aqui. É sempre engraçado isso. Eu termino a consulta dos pacientes e falo, olha, daqui 1 ano o senhor volta, né? E às vezes o paciente já é velhinho e fala, doutor, será que eu vou durar 1 ano? Eu falo para ele, escuta, você corre o risco de vir aqui e eu não estar aqui. Porque não é a idade, não é só velho que morre. Qualquer um morre. Criança morre. Recém-nascido morre. Ou você pensa que é só de velho que você morre? Não. E quando é o dia do seu falecimento? Ninguém sabe. Então, se é um assunto que diz respeito à eternidade, é para ser tratado agora. Se Zaqueu falasse assim, senhor, para que tanta pressa? Nós temos uma tarde inteira, deixa eu ficar aqui em cima da árvore, vai, continua seu caminho, e aí nós vamos ver se o senhor... Não. Ele faz apressadamente a coisa. Ele desce apressadamente. Era tinha que ser naquele momento. E o Senhor vai com ele. Ele quer salvar você. Ele quer te dar bênçãos. Ele quer te dar tudo o que pertence à vida e à santidade. Ele quer que você seja participante da sua santidade. E para isso, então, ele garantiu isso entregando o seu único filho, Jesus Cristo, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Cada um de nós. Então, o meu convite essa noite é que todos aceitem esse evangelho, se ainda não fizeram, que não deixe para passar 1 segundo sequer. Aceite a Cristo Jesus como seu Salvador, porque Ele é. Ele veio para te salvar. E é suficiente. Muitos perguntam para mim, mas qual é a prova que você tem de que Jesus pode me salvar? Eu digo, a prova é porque hoje existe um homem que está no céu. Uma vez perguntaram para mim, como é que você tem tanta certeza que vai para o céu? Como eu tenho? Porque já tem um homem lá no céu. E é ele que me leva para lá. Ele é o primeiro, o que ganhou, abriu o caminho para mim. E ele vem me buscar para me levar para ficar lá. Então, tão certo como ele está agora à direita de Deus, cada um que crê em Jesus Cristo como seu Salvador agora vai ter certeza de que vai estar com ele nos céus lá para sempre. Que convite, que boas notícias, gente. Não estou aqui dizendo que somos todos pecadores, e isso seria uma má notícia, né? Falar mal de todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas não, a boa notícia é que somos pecadores, mas temos um Salvador à altura, capaz de salvar. E salva a cada um que se aproxima dele. Para Zaqueu, o pastor subiu uma árvore para ver o Senhor e foi visto. Para você, o que precisa? Talvez subir alguma coisa ou deixar alguma coisa. Não, você não precisa fazer absolutamente nada. Apenas creia. Aquele carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos, fez a pergunta que até hoje fala, é repetida. Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta? Bom, tem uma lista de coisas aqui que vocês vão ter que largar de fazer, fumar, beber, ir nisso e naquilo. Não é isso que falam aí? Não, tem um credo aqui que você tem que recitar esse credo. Não, tem uma série de doutrinas. Não, você tem que ir para um seminário. Não, você tem que vender seus bens. Não, você tem que fazer um monte de coisa. Mas a resposta de Paulo e Silas foi simples e única. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa é a palavra para hoje. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador e será salvo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que boas novas, que boas notícias nós temos da parte de Deus. Vocês podem sim abrir
esse jornal aqui e ver que há boas notícias aqui para nós. Há boas notícias, porque é Deus comunicando conosco, através de sua palavra, de que Ele tem vida para nós. Basta crer. Não precisa fazer mais nada. Os novos aqui, os pequenos que estão ouvindo, também têm essa mesma responsabilidade. Crer em Jesus Cristo. Quantos anos eu devo ter para crer? Você está ouvindo o que eu falei? Já está na hora de crer. Não espera mais. Não espera. Não existe uma data, um horário, uma certa idade. Não existe. Se você ouviu esse evangelho, aceite a Jesus como seu Salvador. É bem simples. E as crianças são muito fáceis de aceitar as coisas simples, né? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, eu peço a todos aqui que não saiam daqui esta noite sem resolver esse sério assunto que você tem para com Deus, que é aceitar Jesus como seu Salvador. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possa haver regozijo nos céus por um pecador aqui na terra que se converte. Vamos dar graças?